Meu nome é Walter Leite e vou apresentar um livro que, a meu ver, de grande importância, um livro que tem um potencial de ajuda humana inimaginável e que obteve um sucesso extraordinário. O nome do livro é Codependência Nunca Mais, de Melody Beattie, um americano, alcoólica, em recuperação, uma assistente social, e ela, de uma forma bem evidente, ela diz que não se tratar aqui de um livro técnico, ela não é uma profissional, aqui não se trata de um livro científico. Ela denominou até de autoajuda, apesar de não existir neste livro os rituais, aqueles exercícios, apenas algumas sugestões que a pessoa trabalhar consigo mesma. Logo na contracapa aqui ele mostra uma coisa interessante: codependência nunca mais. Pare de controlar os outros e cuide de você mesmo. Ele traz um pensamento extraordinário. Não é fácil encontrar felicidade em nós mesmos, mas é impossível encontrá-la em outro lugar. Não existe outro lugar. Mas o codependente, ele tira o foco de si e coloca o foco em outra pessoa significativa. Este livro, ele é extraordinário. Apesar de não ser um livro técnico, ele não foi escrito para profissionais, mas ele foi escrito para o codependente, para a pessoa codependente que necessita desse livro. Aí você poderá perguntar: o que é isso, codependência? No livro ela narra a história do termo codependente. No início, nos grupos de estudos, onde os técnicos na área trabalhavam, eles denominavam os alcoólicos, os adictos alcoólicos. Isso aí eles fizeram um trabalho e chamaram de dependente. Era o dependente. O familiar, o amigo, aquela pessoa mais próxima deste, eles eram chamados de outra pessoa significativa, de outro significativo. Posteriormente, surgiu o termo codependência e o termo codependente, onde ele demonstra que é uma parceria de dependência. Aqui é bem evidente. Neste livro, Melody Beattie, ela mudou nomes evidentes para preservar o anonimato. Ela conta várias histórias e ao mesmo tempo mostra, através das histórias, os sinais evidentes da codependência. Agora, tem uma parábola neste livro que eu achei bastante interessante. Diz que uma senhora procurou um sábio e disse que queria aprender tudo que fosse possível. Aí o sábio levou esta senhora para uma caverna e deu muitos livros, uma porção de livros a ela. A senhora agora vai ler esses livros todos. Depois eu passarei aqui. A cada momento, a cada dia, assim, após alguns dias, o sábio chegou lá, perguntou: já leu muito? Li. Aprendeu muito? Ainda pouco, ainda falta muito. E aí o sábio batia com a vara na cabeça da mulher. Passava alguns dias, voltava, continuou lendo, aprendeu, ainda falta bastante. Emendava a vara na cabeça da mulher.
E assim continuou esse processo durante vários dias. Até que um dia o sábio chegou, perguntou, ela respondeu, e o sábio emendou a vara na cabeça dela, ela segurou a vara. O sábio deu uma risada e disse: a senhora já se formou, aprendeu tudo. Ela disse: mas ainda falta muito, eu não sei nada. Ele disse: aprendeu o que era mais importante na vida, na sua vida, na vida de cada pessoa. Aprendeu fazer cessar a dor. Fazer cessar a dor. É esta visão aqui de aprender a cessar a dor que é a narrativa da codependência, deste livro Codependência Nunca Mais. Ensinar, mostrar, através do depoimento, através de uma linguagem do coração, a fazer com que a pessoa aprenda a cessar a dor. Tem um ponto fundamental aqui, quando ela fala da negação, fala do controle, que é da ligação. Quando o codependente se liga a outro, pode ficar certo que é uma ligação profunda, muito, e que o codependente, de uma forma ou outra, perde a sua identidade, passa a viver a vida do outro. Tudo que vai, chega ao ponto, e aqui nas histórias é demonstrado isso, chega ao ponto de a pessoa não saber o que gosta, não saber o que quer, não saber o que sente. Porque a sua vida está centrada no outro. Então todo o processo da codependência fica, é como se a pessoa estivesse anulando a si mesma. Passa a viver uma vida que não é a dela, ou a dele. Porque codependência tanto pode acontecer com homens ou com mulheres. É um ponto extraordinário de entender. E aí você poderia perguntar, existe muito codependentes no mundo? A ideia é o seguinte, é que o próprio dependente é um codependente. Se a gente olhar os alcoólicos no mundo, são milhões. Cada alcoólico tem no mínimo 3 a 4 codependentes. Isso é multiplicado. Os adictos de drogas, os compulsivos sexuais, os neuróticos, os compulsivos em jogos, em sexo, em comida, pessoas de relacionamento difícil, pessoa que muito carrasca, pessoas deficientes, esquizofrênicas, crianças com comportamentos inadequados, e aí vai. Tudo isso vai gerando, evidentemente, codependência. Mas se você, como é um termo novo, se você olhar no dicionário, talvez você não encontre bem a definição. Então, é parar de controlar os outros e cuidar de si mesmo. O codependente, ele não sabe, ele não cuida da sua vida. Ele se especializou em cuidar dos outros, em viver a vida do outro. Aí mostra que também a raiva é como se fosse um transtorno, uma loucura muito grande, acompanha realmente a vida do codependente, que pode ser, como disse, homem ou mulher. E aqui no livro traz histórias de homens e traz histórias de mulheres. Mas o interessante é que este livro não apenas mostra o problema da codependência. Aqui é um best-seller hoje, são milhões, este livro aqui já é a 8ª edição. Milhões de exemplares vendidos no mundo. Uma aceitação extraordinária, apesar da humildade da escritura, ao dizer que não é que é um livro de autoajuda, que é um livro, não é científico, não é um livro técnico, é um livro para o doente, evidentemente para o codependente.
eu indico a quem desejar. Pessoas que estão infelizes, que estão em relações com dificuldade, pessoas que são incapazes de ter um diálogo franco, honesto, pessoas que são incapazes de fazer cessar o abuso que está sofrendo, pessoas que têm vergonha da própria vida, pessoas que vivem a loucura de querer controlar, uma obsessão absurda, de só pensando em como, o que o outro está fazendo, o que está vivendo, será que está fazendo, se for adicção de bebida ou de comida, sei lá o que for, é o controle, é escondendo garrafa, seguindo, ameaçando, chorando, enfim, fazendo toda a estratégia. Menos uma coisa, cuidar de si. Vai passando o tempo e a pessoa vai se automutilando, evidentemente se autonegligenciando. Este livro, ele sugere, como primeiro ponto de recuperação, o desligamento. E mostra que o desligamento deve ser feito. Esse desligamento deve ser feito com amor. Mas se não for possível fazer com amor, faça com a dor, faça chorando, faça se separando, mas faça. Porque o objetivo primeiro é como aquela história foi dita, fazer cessar a dor. E o codependente é especializado em aceitar a dor, ou em se fantasiar a dor. Este é o ponto. Então fazer o desligamento. Desligamento não é abandonar as pessoas, não é deixar de amar. Desligamento é apenas compreender que cada pessoa tem que cuidar da sua vida e que os problemas dos outros são deles. Aparentemente, a ideia de a pessoa deixar de se preocupar com o outro, para a visão, né, que justamente o padrão mais grave da codependência é a negação. Para esse padrão da negação, vem logo a ideia de imediato. É um livro que ensina o egoísmo. Aí eu digo, um saudável egoísmo. Ensina a pessoa a cuidar de si mesmo. Ensina a pessoa a ser feliz consigo mesmo. E, portanto, deixar de ser vítima. Deixar de ser coitadinha. Deixar de ter pena de si mesmo. Deixar de querer agradar os outros. Vocês já conheceram aquela pessoa boazinha, prestativa, que não sabe dizer não, tudo quer agradar? Pois é uma codependente. Então, é preciso mudar os comportamentos doentes, olhar os pensamentos fedorentos que acompanham o codependente. Então, o processo inicial, desligamento. Esse desligamento é apenas a pessoa deixar de pensar. A obsessão, aquela obsessão mental, toda hora, todo instante controlando, pensando, imaginando o que é que pode estar acontecendo, o que não pode. A vida dessa pessoa está ligada a outro e ela não se preocupa. A sua fala durante o dia, tudo vai girar em torno da pessoa significativa. A vida dela é como se não existisse. Está totalmente obscurecida. Eu acho graça, mas é trágico. Agora, é importante que esse livro, apesar de tratar de dor, é um livro de muita força moral e otimismo, porque mostra os caminhos. Primeiro, salienta de que existe grupo de 12 passos, como o Al-Anon, hoje o Codependentes Anônimos, que tratam, que permitem ao codependente a sua recuperação. E também os Amor Exigente. Hoje existem inúmeros grupos realmente que procuram trabalhar com a dependência. O Codependente Anônimo trata especificamente da codependência, trata da codependência de uma forma geral. Então, o desligamento é isso, a pessoa deixa soltar o outro, soltar. Não querer grudar, porque o codependente está grudado a outra pessoa. Aprender a soltar, aprender a olhar para si,
cuidar de si, favorecer a sua vida. Isso aí não é egocentrismo, como foi dito. Também ela fala de se libertar, porque na verdade existe uma algema invisível que prende o codependente ao dependente, ou a pessoa significativa. Como o mundo todo hoje, se a gente for observar, é codependente. Então eu sugiro, indico este livro. Já li, já reli. Aqui eu não vou descer detalhes, porque estou apenas fazendo esta apresentação. É um livro que, por si só, ele diz tudo. Ele trouxe a divulgação do termo codependência, que eu denomino a simbiose das dependências, um compartilhar de dependência. É um livro fantástico. Eu sugiro, a quem estiver em casa hoje, colocar para si mesmo, olhar essa história. O que é o codependência? É só você entrar na internet e você vai ver. Procurar este livro, Codependência Nunca Mais, que a pessoa que leu, a mente aberta desse livro, vai entender tudo, porque é um livro feito com a linguagem do coração para as pessoas, traz depoimento, traz história, traz todo o programa, fala todo o princípio, mostra como o codependente é, fala das mais diversas maneiras de codependências. Hoje em dia, o codependente não é só ligado às adicções. A pessoa que é exposta a abuso, numa relação difícil, já gera codependência, a sofrimento e a maus tratos. Portanto, eu indico, vale a pena. E se você tiver coragem de ler o livro Codependência Nunca Mais, buscar os grupos como o do Codependentes Anônimos, eu garanto uma coisa: sua vida irá sofrer uma guinada de 180 graus. Será uma transformação extraordinária. Eis aqui um livro que por si só fala mais do que qualquer outra coisa. E o benefício à humanidade que esse livro tem proporcionado é extraordinário. Tem melhorado o universo. E vale a pena a pessoa ler. Se o amigo gostou, compartilhe. Se não se inscreveu no canal, se inscreva. Dê seu like. Deixe seus comentários, trazendo suas sugestões. Acione o sininho e se inscreva no nosso canal. Todo dia a gente faz um vídeo. O objetivo aqui é apenas ajudar. Ajudar. E evidentemente, quem ajuda os outros recebe em primeira mão a ajuda. Eu, ao falar sobre os temas que eu falo, filosofia e assuntos, evidentemente, da vida, é como se eu estivesse fazendo um auto-melhoramento. Cada dia que eu falo, cada vídeo que eu falo, é como se eu estivesse me libertando. Então, ajudando os outros, estou me auto-ajudando. Meu muito obrigado. Meu nome é Walter Leite e agradeço a preferência.